tiveram condições de chegar, a gente dá... Peraí, deixa eu parar a transcrição, porque agora está gravando e transcrevendo às vezes, né? Ó, parar a transcrição, tá? Pronto. Então, outros que não conseguiram chegar, e aí a gente deixa gravadinho, tá bom? Olha, gente, o que nós precisamos fazer? A nossa ideia, todo mundo está com as regras de formatação na mão? Todo mundo está com as regras de formatação na mão? Não? Tá? O Evaldo mandou no nosso grupo. Eu botei no nosso grupo. Elisa, você tem também, não tem, Elisa? Não, não estou na mão, não, professora. Não está na mão, não? Tá. Não então, tá, eu nem sabia que ia ter prova dessa regra que está na mão. Deixa eu abrir aqui. Abre. Tá? Deixa eu só dar um instantinho, deixa eu abrir primeiro, que aí eu já compartilho. Eu criei aqui uma pastinha para a gente. Cadê o do livro? Vocês acharem, meninas? Aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não está, lógico que não está, né? Que lindo, né? Deixa eu ver se está na pasta do Evaldo, tá aqui. Professora, quer que eu encaminhe para você pelo WhatsApp? Não, eu tenho ele no WhatsApp, né? Você quer abrir, então, para a gente? Faz favor. Só um minutinho, por favor. Tá. Abre para a gente, que aí a gente vai lendo juntos. O que nós vamos fazer também? Eu pedi para o Evaldo, ele deve estar atrasado para entrar, mas é assim, nós precisamos ter o nome dos títulos, tá? Dos trabalhos, né? Junto com a gente aqui está meu aluno de IC também, eu vou colocar você, Flávio, para trabalhar junto com a Maria Eduarda para um trabalho que nós temos. Oi, Evaldo, seja bem-vindo, a gente estava te esperando também, eu também atrasei. Então, o que nós vamos fazer? Isso, ótimo. Ó. Hoje vai ser bem rápido, nós vamos passar essa norma juntos para ver se ficou alguma dúvida. Lembra, é um capítulo de livro, minha gente, então não precisa de tanta formalidade quanto o artigo científico. Algumas coisas são parecidas, mas o que nós temos que fazer? Olha, você veja que a gente falou de 8 a 15 páginas, tá? Dá para contemporizar. Ai, professora, eu fiquei com 7 laudas. Tudo bem. Olha, o meu trabalho deu 16, 17, tá? Dá para a gente negociar isso aí na hora da formatação. Aqui não é muito legal capítulos terem tamanhos tão distintos. Então, por isso que eu coloquei mais ou menos essa flexibilização. O que a gente tem que fazer agora também? Vou pedir até para o Evaldo capitanear isso, eu não sei se vocês acham interessante, mas é para não montar um monte de grupo na nossa cabeça. Cada uma de nós, eu, Elisa e Helenara, né, que teremos, como docentes do programa, que teremos alunos escrevendo capítulos, eu acho que pode ficar assim na mão delas. Aí, o que elas vão fazer? Passar tudo para o contato do Evaldo, que está me ajudando nisso, e a gente vai colocar numa grade, mais ou menos, o título do teu trabalho e autoria. Aí vocês já sabem, eu coloquei aqui, que a princípio a gente não estabeleceu limite, tudo bem, só colocar sempre o nome do seu orientador, para poder caracterizar a produção ligada ou à sua tese ou à sua dissertação, tá? Porque todos os programas agora, seja ele programa aqui da Unopar, programa da Unic, programa da Unian, todos eles estão exigindo que vocês tenham produções antes da defesa. Então, eu resolvi que esse ano a gente podia resolver essa questão fazendo um livro que é nossa linha de pesquisa e ligado à nossa também ao nosso projeto no CNPq, né, Elisa? Fazendo essa produção, e que para nós é muito interessante. Então, estou até caracterizando essa como uma reunião nossa do CNPq também. Né? Então, isso, perfeito. Então, eu acho que seria interessante para nós, para esse ano, né, nós fazermos isso. Eu tinha conversado informalmente com o Evaldo que, até agora, por exemplo, o início de agosto, né, Evaldo, nós íamos deixar mais ou menos uma semana para que as pessoas colocassem o título dos seus trabalhos, que é isso sim, vocês já sabem. 31 de julho.
aqui até o final de julho, 30 de colocar julho, o título do é. trabalho, que a gente já sabe que esse título vai ter relação com o objetivo, com aquilo que você vai escrever. Né? Ô, Bia, não... vamos Os principais autores. Relembra para nós o escopo, então, a ideia da temática para a gente alinhar? Isso. Eu me antecipei, falei do prazo, mas vamos lá. Ó, o nosso livro vai se chamar, a princípio, Recursos Educacionais Digitais. Pode ser que a gente dê um subtítulo, mas aí eu vou esperar chegar todos os trabalhos para a gente pensar num subtítulo, mas a ideia é alguma coisa relacionada a ensino, aprendizagem, com a utilização de recursos educacionais digitais. Essa é uma linha de pesquisa de todos nós aqui, eu, Elise e Helenara. Tá? Você pode fazer um trabalho teórico ou de campo. Então, vamos lembrar, ó, todo o teu texto vai estar digitado em letra Arial 12, espaço e meio entre linhas. Sugere-se até 3 autores, mas não há limite de autores por capítulo. Quem vai determinar isso é o teu orientador. Tá? Parágrafos 1,5. Não existe uma norma na BNT fechada, mas, estabelecendo 1,5, vamos fazer todo o seu trabalho 1,5. Citações diretas curtas ou longas, conforme norma da BNT, até 3 linhas entre aspas, mais de 3 linhas, com recuo de 4 centímetros da margem, quer dizer, daqui para lá, letra menor, Arial 10, inserção da página. Então, isso é norma, vocês já sabem. Todas as seções do estudo devem ser apresentadas em caixa alta, quer dizer, letras maiúsculas e negritos. Caso tenha subseções, escreva-os em negritos e letras minúsculas. Então, quer dizer, se eu coloquei lá 2, serious games, tá? Né? Jogos sérios. Aí, 2.1, eu quero citar uma modalidade de jogo sério, o 2, que é uma seção, está em caixa alta. O 2.1, que é a tal modalidade de jogo, ele está em negrito, mas as letras, só a primeira que está maiúscula. Ok, gente? Compreendido? Tá. Que até vocês vão passar isso para os colegas e quem receber pode até ajudar a corrigir. Eu sugiro que, como eu coloquei aqui o Ezevaldo encabeçando, sei lá, Elisa, se você tiver vários capítulos, pede para algum aluno, né, um doutorando, algum aí mais esperto, que já está mais... Não, eu vou pegar uma que tem uma boa leitura para fazer isso. Também uma pré-leitura de todos. Então, gente, olha só, não é igual a um artigo, mas é muito bacana que... Então, por exemplo, você não precisa, como muitas revistas vão exigir, que a introdução, que você está apresentando o tema, algumas revistas vão exigir muitos autores. Eu não preciso de tantos autores, é um capítulo. Mas eu vou explicar por que eu estou falando do tema. Então, tem uma carinha parecida com a introdução da sua dissertação ou da sua tese, de artigos científicos, que é uma justificativa. Suponhamos que alguém, então, está falando sobre um determinado jogo, né? Como recurso educacional digital. Na introdução, o que a pessoa vai escrever? Eu estou falando de um jogo para o ensino fundamental. Está na cara que ela vai falar alguma coisa de ensino fundamental. O que é jogo para o ensino fundamental? Quem está lendo está entendendo que o objetivo dela vai ser apresentar um jogo para o ensino fundamental, o jogo X ou Y. Compreendido, minha gente? Quer dizer, introdução é sempre uma pequena justificativa, mas eu não preciso de muitos autores. No final da introdução, eu apresento o objetivo. Por quê? Porque o leitor está entendendo sobre o que você falou. E o teu título vai ser bem sugestivo também. Então, normalmente, um bom título tirado do objetivo, gente. Não é regra de revista que não pode repetir palavra, não tem nada disso. O referencial teórico, se você tem um trabalho de campo e é de 8 a 15 laudas, por exemplo, de 8 a 15 páginas, na própria introdução, você pode já apresentar ali a justificativa e tal, não precisa se alongar, porque você vai ter um método, vai ter resultados, né? Uma certa apresentação dos resultados, pode ser um relato de experiência, não tem importância. Mas aí você não vai se alongar, porque não vai caber o número de páginas. Se não, né, você pode apresentar um trabalho só teórico também, tá? Então, é assim, eu posso ter uma introdução e eu posso ter várias sessões, porque é um trabalho teórico, você que sabe.
caso o texto seja teórico, apresentar ao final da introdução uma breve descrição de como foi construído o texto após a introdução. Você pode abrir um capítulo de método se você quiser detalhar, mas pode ser que não. Suponhamos que a Elisa queira falar de letramento em ambiente virtual de aprendizado, aí ela lá na introdução dela, ela pode ter uma explicação e ela dizer assim, para a construção, né, do conceito de letramento, me baseei nos autores tais, para a construção do ambiente virtual do aprendizado, eu só estou explicando como eu fiz, né? Sempre nessa linha de um trabalho com carinha mais científica do que um texto muito solto. Se você fez uma pesquisa bibliométrica, eu estava conversando com a Ju ainda há pouco sobre isso, ela fez uma pesquisa bibliométrica para a tese dela, né? Já está pronta. Eu falei, Ju, se você quiser, você pode colocar. Ela, não sei, ela que vai resolver, tá? E aí sim, a gente tem que colocar as bases de dados, as palavras-chave, o período de coleta. Se você quiser fazer um método explicando muito como você fez, né? Se não, você está livre, minha gente. Pode ser apresentado relato de experiência. Caso o trabalho não tenha sido aprovado pelo CEP, transcreva o relato em primeira pessoa na sua perspectiva, tá? Porque hoje até estudos de caso estão solicitando passagem pelo CEP e a gente não quer problema porque estamos no estrito sensu. Não é isso? Então, a gente tem que seguir rigorosamente essa questão ética. Agora, eu quero relatar um trabalho que eu fiz, e tudo pode ser. Eu posso até mandar depois, se vocês tiverem curiosidade, como nós fizemos num capítulo de um livro, que ela fala do uso do Kahoot, tira a foto dela, tudo sem alunos. Tá? Então, um relato de como usar o Kahoot. Ela faz isso. Ilustrações, imagens devem ser incluídos ao longo do texto, se você quiser, mas ao longo do texto, nada em separado, isso não é artigo. Legenda deve estar em letra Arial tamanho 12 acima e fonte embaixo 10, tá? Você pode usar na fonte, se foi você que construiu, dados de pesquisa ou adaptado ao autor, né? Método, nesse caso, não é igual à sua tese, sua dissertação. É um texto sem subdivisões, só para deixar claro como que você fez. Se, porventura, você vai apresentar um pedacinho da sua tese que foi aprovado pelo CEP, tudo bem? Sem problema nenhum, tá, minha gente? Aí, eu dou aquelas sugestões que vocês que me conhecem, né, já sabem. Eu vou fazer um texto sem nenhuma subdivisão, mas olha o que é legal dizer. Qual foi o tipo de pesquisa que eu fiz, com um autor que subsidia... Ai, desculpe, gente. A classificação. Subsidiou. Isso. Por quê? Porque, olha só, também hoje eu e Ju estavam comentando sobre isso, né, Ju? Uhum. Tem autores que aí pode deixar que eu até, junto com a Elisa e com a Elenária, a gente revisa isso. Às vezes, não dá para colocar o autor de metodologia junto com outro autor, porque eles não falam a mesma linguagem. Hoje nós estávamos conversando sobre isso. Se a gente pegar no detalhe, fulano não fala a mesma coisa que o outro. Tá? Classificações simples. Posso dar o nosso exemplo, Ju? Claro. Marconi e Lakatos, eles falam de pesquisas, por exemplo, a documentação da pesquisa, né, e a técnica de coletar, eles diferenciam fontes primárias de secundárias. Tem outros autores, e a fonte primária para ele é documento, a secundária é bibliográfica. Tem autor que vai colocar tudo como pesquisa bibliográfica. Então, eu não posso colocar ele junto com Marconi e Lakatos, porque as duas não fazem essa classificação. Então, a gente tem que ter cuidado, detalhes, mas detalhes de quem sabe. É o mínimo aqui no nosso livro, né? Aí eu vou colocar o quê? Se eu utilizei algum dado para algum instrumento, colocar, se foi adaptado de alguém. Eu dou aqui as dicas, tá, minha gente? Resultado e discussões no caso de apresentação de pesquisas. Pode ser que você está fazendo um relato, não sei se a gente vai usar resultados de discussões, pode só colocar relato da experiência, aí você pode dar um título como você quiser. E conclusão, você retoma o objetivo do seu texto, porque fica bacana, não precisa ser longa, tá? Lembra, é um capítulo de livro. Referências sempre em ordem alfabética e norma BNT. Tá? Não tem, isso, é simples assim, ok? O crivo aqui, que vai passar é pelo do seu orientador, e a gente vai chamar alguns colegas para a comissão editorial, porque dá força à tua produção. A ideia é e-book, ele está disponibilizado,
Vou pedir aqui para o Anderson, que é meu aluno, para fazer uma capa para a gente. Ele teve umas ideias legais. A gente vai naqueles sites onde as imagens são disponíveis. Né, Anderson? Você já fez uma, eu e a Lu fizemos. Você fez para a gente, acho que 2 capas, não foi, não? Foi, sim. E aí a gente já fez uns livros assim, nós fizemos um lá na Uniam, de exemplos de pesquisas bibliográficas. Se vocês quiserem essas informações, depois eu vou pedir para o Ezevaldo disponibilizar todos os modelos que a gente já fez de capítulo de livro, né, Elisa? Elisa já participou com a gente de mais de um, Helenara também. Então, é simples, num certo aspecto, só ser normativo e você escolher seu tema. Tudo bem, gente, até aqui? E assim, pessoal, não abre muito, veja, a gente só tem 15 laudas, né? Então, assim, seja bem pontual. Eu vou falar, por exemplo, de um aplicativo que pode ter esse recurso. Fala de um, não apresenta 3, porque até você colocar print da tela, tenta sempre ver coisas que são gratuitas, sempre cuidar com questão, às vezes, se é uma empresa que vende, a gente não pode fazer uma propaganda, nem um passo a passo de um produto que nós não podemos, tá? Então, sempre amarra tranquilamente com o orientador para não depender esforços em ideias que podem não ser exequíveis. E sendo pontual dentro daquele público-alvo, dentro daquele objeto que a gente for selecionar, mais vale pensar numa árvore, escolher uma folhinha e dar conta da folhinha, do que a gente abrir demais e não fechar, tá bom? E veja quanta coisa pode ajudar a tua dissertação, a tua tese. Eu não vou falar exatamente sobre esse aplicativo, mas você vai falar sobre tecnologia digital? Então, vai valer como produção sua, tá? Porque por isso que a gente e pode abriu. usar no trabalho, né, Bia? Eles podem usar no trabalho deles de boa. Podem. Pode fazer também, puxa, pesquisa na Cielo, e aí você apresenta uma coisa simples, não precisa ser grande. Por exemplo, você achou 180 textos, mas você elegeu 3 textos, né? Nem precisa dizer que você achou 180, fez uma pesquisa em tal lugar, elegi 3 textos para refletir sobre eles. Prontos, é uma reflexão, né? E tem muito assunto legal. Então, assim, parte daquilo que você está lendo é uma oportunidade, minha gente, muito bacana de você ter uma produção que é uma produção muito respeitada, né, Elisa? A gente sabe que vale Sim, até como quase um aluno. né? O legal dessa reunião é que o combinado não custa caro, né? Tanto que nós estamos gravando. A gente trabalha com o cronograma certinho, gente. A gente precisa disso publicado, inclusive, que nós temos alunos que vão precisar qualificar e defender. Sem isso, não qualifica. Então, assim, a gente tem um grupo. Suponhamos que a Elisa não cumpriu a parte da Elisa. Gente, fica para trás. A gente não tem como estender, segurar. Numa outra oportunidade, num outro momento, a Elisa entra. Isso é até para mim, para a Bernadette, para qualquer um. Nós não podemos prejudicar o todo, nem cada um paga o preço das noitadas, né? A gente já conhece o sistema, né? Mas é importante a gente cumprir esse cronograma, tá? Porque a gente ainda precisa de um prazinho para o revisor de língua portuguesa e ABNT. Aí suponhamos que nós somos em 10, né? Esse revisor cobrou R$1.000. Aí depois a gente racha, não fica caro, vale uma publicação. Nunca fica. Nunca fica. A gente mandando prontinho para a Unopar, prontinho, com o SBN. Prontinho. Vai rápido, gente. Se nós não 2, 3 dias está no ar. Se nós não fizermos isso, nós vamos entrar numa fila que eu não garanto se na próxima quadrienal está no ar ainda, porque é muita coisa que está parada lá. Então, a gente faz assim, nossa experiência foi, entregamos prontinho, 2, 3 dias está no ar. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer, a gente vai entregar prontinho. A única coisa que a gente tem que entregar, eu vou esperar para entregar, que é assim, ela vai e pede o registro. E no registro ela já quer um resumo, algumas coisas. Tá? Então, assim que ela pede o registro, eu vou aguardar para mandar o registro, por isso que eu gostaria, né, o máximo possível, que vocês, até o final de julho, tivessem já mais ou menos o título e a ideia, porque aí eu tenho que preparar um resumo dessa obra, porque ela demora um pouquinho mais para pedir o registro, e aí a gente tem prazo. O que nós gostaríamos que a gente combinou? Bom, início de julho eu fecho o objetivo e quem vai participar, né, Elisa? E aí peço muito que vocês entrem em contato com a gente, com os orientadores, quantas vezes vocês acharem necessário para vocês aproveitarem essa oportunidade.
Fala, Ezê. Ficou fechada foi 31/7, né, o título dos objetivos, né, a gente já falou, e também os autores principais. 31 de agosto, 50% do texto já pronto, e 30 de setembro, o texto completo. Fechado, tá? Porque aí a gente vai E aí outra observação importante, ó, veja, gente, como que é sério, né? Se a gente fechou título e objetivos, não dá para ficar mudando de ideia, tá? Porque a Bernadette já vai fazer o resumo, já vai encaminhar, tá bom? Então, assim, é um casamento que agora, no nosso acordo, já no dia você tem que comparecer, tá bom? Eu conheço meus alunos, né? A Elisa também, eu sei que vocês conseguem, tá? Pensa, de 8 a 15 laudas, vocês conseguem. Tá? Não é complicado, é um capítulo de livro. E assim, vamos pensar em alguma coisa que você está escrevendo na sua dissertação, vai dar certo. Porque... E assim, pode falar, Bia. Não, eu estou dizendo assim, é muito bacana, porque vai ser resultado do nosso grupo de pesquisa CNPq, que inclusive a gente, uma horinha, vai ter que sentar junto, Elisa, para botar todo mundo lá. A gente faz, Bia, faz sim. Né? E assim, ó, Bia, o que eu ia falar. E, gente, é texto científico, então nada de sem ter autor referenciando, procurar pesquisas que embasam, textos, é diferente da quem trabalha com produção de material, né? Eu tenho alunas que trabalham, esquece, não é produção de material, eu tenho alunas que escrevem para blog, não é o nosso texto científico, né, Bia? Dentro do que nós precisamos, é o padrão dissertação e tese. Padrão artigo Cielo ou artigo no par, científico. Só é mais simples, Elisa, porque normalmente as revistas elas pedem uma quantidade maior de autores do que a gente acha necessário aqui. Então, você vê, isso é bom, né? Ó, é mais simples, nós estamos ganhando. E olha que privilégio nosso, né? É certeza de publicação. Olha que bacana, gente. Estou tão motivada. Com comissão editorial, porque a gente tem amigos que participam como a gente participa do deles. Então, o que dá uma seriedade para o trabalho. E já, como é que se diz? Anderson, você está aí, eu sei que você está com o bebê hoje, né? Mas ele está aí quietinho. Anderson vai nos ajudar com a capa, que ele é bom para procurar. Ah lá, ele já fez a mãozinha assim. Então, ele vai procurar... Gente, quem está partilhando, acho que já pode parar de partilhar o documento, tá? Pode sim, por favor. Então, assim, nós vamos atrás já mexendo nessas coisas para quando chegar, ficar bem bacana, né? Vai ter o registro, tá? E aí ele sai tranquilamente. E eu acho que é uma oportunidade bacana. Se eu fosse vocês, não perderia. Vai ser resultado do nosso grupo e também vai ser uma certeza de produção, né, Elisa? E com uma força de produção, porque gente, de boa, já compra champanhe aí que vai ser sucesso. E assim, eu vou falar porque eu tenho esse respaldo com a Bia, senão eu não falaria, nós já temos diálogos fora daqui. Em dando certo esse grupo, é o primeiro de outros, né? Então, daí a importância, né, de manter o combinadinho, os prazos, os cronogramas, tudo como nós estamos falando, né? Isso. E eu aqui, Ezevaldo está bem aqui, né? Pedi para ele capitanear aí junto com a gente, né, Elisa? Ele também é doutorando, está com o projeto dele lá no CEP, né? Vai ter que apresentar daqui a pouco, mas é uma oportunidade bacana para todos nós. Vamos, gente, fazer isso? Vamos na força, vamos na vontade, vamos fazer? Vamos, né? Então, maravilha, eu vou contar com vocês e deixei gravado, porque eu sei que tem alguns que não puderam participar, mas olha que bacana, a Franciele disse que estava em trabalho hoje, né? Ela ia tentar chegar, mas ela já mandou o rascunho do capítulo dela, para ver como o pessoal está levando a sério, tá? Então, é legal, então, é isso, Elisa, não vou me estender, nossas próximas reuniões serão rápidas. Uma outra sugestão também que eu dei, Elisa, aproveitando aqui nosso grupo, gente, já que você está escrevendo para esse capítulo, já pega um pedacinho dele, porque não tem problema, e preparando para o EAC. Tá? Quer dizer, você já está escrevendo com jeitinho de introdução, você lembra, o EAC é um resumo expandido, só preparar os slides e a gravação, bem simples. Vamos embora, já prepara esse capítulo e um pequeno resumo para o EAC, que é excelente. Tá?
Não tem problema nenhum. Ô, Bia, como eu também vou fazer como uma nossa reunião já deixar documentada, vocês importam se eu bater uma foto de vocês todos juntos aí? Todo mundo autoriza? Direito de marca? Põe as meninas um pouquinho mais perto de você, Bia. Vem, gente, vem para cá. Vamos aqui, peraí. Vem para cá, vem. Eu espero vocês. Aí. Todo mundo? Você eu vejo, tem uma que está cortando ela. Isso, melhorou um pouquinho mais. Aí. Pronto. E aí? arruma isso. Posso, gente? Está autorizado? 1, 2, 3 e... Já. Printadas. Obrigada, viu? Ô, Bia, você pode ficar tranquila, tá? A gente vai fazer trabalhos bem legais. Vamos ativar essa produção. Terminando esse, a gente dá uma respirada e já começa a pensar numa série D. Vamos fazer muita coisa legal, tá? Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Ó, vou parar a gravação agora, né? E eu acho que aí